nossa aula será sobre cosméticos fotoprotetores, ou seja, produtos para você utilizar ao se expor ao sol. Esses fotoprotetores podem se apresentar sob diferentes formas cosméticas, dependendo da área onde você vai aplicar esse produto. Se for cabelo, fotoproteção para o cabelo, em geral na forma de shampoo, condicionador, creme de massagem ou spray capilar, com sempre filtros solares. Se for para a pele, um creme, uma loção cremosa, um gel ou até mesmo uma solução para ser aplicada na pele também com esse filtro solar. Se for a região dos lábios, então um batom, um brilho labial, um creme labial, sempre com fotoprotetor. E essa ação sempre vai se desenvolver por bloqueio ou absorção da radiação ultravioleta da luz solar. Depende do tipo de filtro que você está utilizando, se é um filtro químico ou um filtro físico. A preocupação com o bronzeamento da pele é uma coisa que já se faz há muito tempo, né? Inclusive, todo mundo acha, né, que a pele bronzeada, né, é sinônimo de saúde, e essa ideia já vem de muitos anos atrás, né? A gente acreditava-se que pessoas muito brancas tinham um aspecto doentio, pessoas bronzeadas tinham um aspecto saudável. Só que naquela época, né, não se conhecia, como a gente sabe hoje, os malefícios que uma exposição ao sol podem provocar. Então, se vocês olharem aqui o tipo de protetor que se utilizava, na verdade não era protetor solar. O Ambre Soleil era um filtro, né, criado pela L'Oréal, e em 1947, né, que foi o lançamento deles, olha o que ele tinha na formulação. Era só um óleo de amêndoa para você passar na pele. É como se fosse para você fritar, né, no sol. Você passa um óleo para ficar fritando no sol e não para se proteger. Porque não se tinha ainda ideia do malefício que esse sol podia provocar na pele e que simplesmente só um óleo vegetal não ia te ajudar a proteger da ação do sol. Vai só dar uma emoliência, evitar uma desidratação dessa pele, mas não te proteger dos efeitos do sol. E ainda, outros produtos, né, de outras marcas, por exemplo, da Nivea, que recomendava o uso do creme dela antes do banho nas praias, né, friccionar o produto no corpo antes de você ir tomar o sol, dizendo que ele protege das queimaduras solares. Esse produto, o creme Nivea, como existe até hoje o creme Nivea, ele não tinha fotoprotetor nele. Então, não tinha fotoprotetor na formulação. Então, isso aqui não protegia do sol. É a mesma função do Ambre Soleil, lá de 47. Ele só evita que a pele desidrate, né? Evita um ressecamento maior da pele, mas não te protege dos efeitos dessa radiação solar na pele. Se vocês olharem aqui, é a versão moderna do Ambre Soleil, né? Essa aqui é de 2014, essa propaganda. E ele tem filtro solar na formulação, uma vez que você tem um FPS rotulado no produto de 50. Então, é porque você tem fotoprotetor na formulação. Então, a visão de como se proteger a pele do sol mudou muito ao longo dos anos. Agora, a gente sabe que um produto para proteger ao sol tem que ter um filtro solar lá dentro, tem que ter um determinado número de fatores de proteção solar, para que a gente saiba qual o grau de proteção que ele vai dar. Essa preocupação com a radiação solar tem uma razão, no caso aqui do Brasil. Por quê? Se vocês olharem aqui no globo, o Brasil está situado aqui na linha do Equador, entre os dois trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, é a área mais ensolarada do planeta, essa área aqui, entre esses dois trópicos. É um local em que você tem sol praticamente o ano inteiro, né? No Brasil, a gente tem sol no inverno, no verão, na primavera, no outono, não importa, você tem sol. Então, ele é considerado o país mais ensolarado do planeta, por estar nessa área, essa grande área intertropical. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, entre os vários tipos de câncer, o de pele é o de maior incidência, o que faz com que a gente tenha que se preocupar mais ainda com essa exposição. Acredita-se que seja por causa da redução da camada de ozônio, que é responsável por um aumento de 2% no registro dessas neoplasias durante o ano. Então, essa preocupação toda também com o meio ambiente, de evitar a exposição do meio ambiente a produtos que possam levar à degradação dessa camada de ozônio é importante, porque nós vamos estar recebendo uma quantidade maior de radiação à medida que essa camada de ozônio é reduzida.
Como mostra aqui no desenho, a camada de ozônio bloqueia grande parte das radiações. É lógico que o infravermelho passa, o visível, o UVA passa, o UVB passa em menor quantidade, a camada de ozônio bloqueia uma parte dessa radiação, mas o UVC não passa, que é uma radiação muito energética, então que provocaria queimaduras sérias. Mas pelo menos a camada de ozônio bloqueia. Se começar a haver buracos nessa camada de ozônio, a gente tem uma preocupação aí maior, porque a gente pode estar começando a receber radiação UVC. Essas radiações têm efeito sobre a pele, né? A gente sabe que o UVC, que é de ondas mais curtas, ela não passa pela camada de ozônio, mas é muito energética, porque quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia da radiação. Então, ela é uma radiação muito danosa, muito que mata tecidos, que inclusive essa radiação é utilizada como radiação para esterilização, nesses equipamentos de esterilização por lâmpadas de ultravioleta, a lâmpada é de UVC. O UVB a gente sabe que são os responsáveis pela queimadura, né? O comprimento de onda vai de 290 a 320, então ele tem menos energia que o UVC, mas ainda tem uma quantidade de energia muito grande que provoca a queimadura da pele. E o UVA, que é de comprimento de onda maior, vai até 400 nanômetros, 320 a 400, ela é menos energética do que as outras duas, mas tem uma capacidade de penetrar mais profundamente na pele. E isso vai levar a danos, principalmente em fibras elásticas, colágenas, e levando ao aparecimento de rugas, né? A uma alteração toda nessa pele, provocando acelerando o envelhecimento dessa pele. Então, aqui a gente tem mais detalhadamente o que cada uma dessas radiações podem fazer na nossa pele. Então, o UVB penetra apenas a superfície da pele, mas leva à queimadura. É lógico que ela promove também, ela proporciona o escurecimento da pele. Então, ela é que também é responsável pelo bronzeamento. Mas antes do bronzeamento, se você não utilizar um fotoprotetor, você vai se queimar e aumentar as suas chances de câncer de pele. O UVA atinge camadas mais profundas, por isso é que ele é responsável pelo envelhecimento precoce da pele, aparecimento de manchas, né, melasmas, e também aumenta o risco do câncer de pele. Atualmente já existe até uma preocupação com a luz visível e com o infravermelho, que antes ninguém se preocupava com eles. Na luz visível, fala-se muito sobre a luz azul agora, que é inclusive emitida por lâmpadas, onde você tem, por exemplo, tela de computador, tela de televisão, a tela do celular, todos esses equipamentos emitem radiação na faixa da luz azul, que está dentro do visível. E a gente sabe que essa radiação também acelera o envelhecimento da pele. Então, a gente vai ter que começar a utilizar fotoprotetor para ficar em casa ou estudando no computador, ou vendo celular. Então, também é um risco. Então, você tem que usar filtro solar o tempo inteiro, né? O infravermelho também não se sabia até muito tempo o que ele podia provocar, mas como ele penetra até camadas mais profundas da pele, também a gente acha que o envelhecimento e a perda da elasticidade da pele também pode ser gerada por essa radiação. Então, essa questão da luz azul é uma coisa mais nova. Começa a se falando sobre esses danos da luz azul sobre a pele. Muitas pesquisas estão sendo realizadas para avaliar os danos que essa luz pode desencadear na pele, e até porque a gente usa o tempo inteiro equipamentos que emitem essa radiação. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter a mais, né? Além de só se proteger do sol, a gente vai ter que se proteger também desse novo tipo de radiação que a gente está vendo agora. A gente já começa a ver no mercado aparecimento de produtos com essa proposta de, como ele diz aqui, blindagem total, né? Ele diz que é o filtro solar do futuro, do século XXI. Você vai estar se protegendo dos efeitos do sol, né? Radiação UVA, radiação UVB, do infravermelho e das telas, né? De computadores e televisão e celulares, né? E da luz, da própria luz, que agora a maioria das luzes são de LED, né, nas residências, que também emite essa faixa de luz azul. Então, seria um produto para te proteger durante o tempo todo.
A gente sabe que essa radiação provoca alterações na nossa pele, por exemplo, o UVB provoca lesão direta no DNA da célula, podendo levar a queimadura e o mais grave, que é o câncer de pele. O UVA gera radicais livres, e isso faz degradação de fibras, principalmente colágeno, e aí você vai ter o envelhecimento e também tendências a câncer de pele. Então, a gente tem que se proteger dessas, atualmente, os bronzeadores ou os fotoprotetores, né? Possuem filtros UVA e UVB, né? Não só, antigamente usava só UVB para evitar a queimadura, mas agora, como a gente sabe dos danos que o UVA provocam, então filtros UVA e filtros UVB. E os filtros mais modernos, né? Com pigmentos para proteção contra essa radiação azul. Aqui tem alguns sinais de fotoenvelhecimento, para vocês terem uma ideia do que essa radiação pode provocar na pele de uma pessoa que se expõe desde a idade mais nova até uma idade mais avançada, o aparecimento de rugas, esses são sinais de fotoenvelhecimento, ruga em torno dos olhos, na testa, manchas, né, nas áreas mais altas aqui do braço, que pega a luz direta, pega o sol direto. Então, isso são sinais de fotoenvelhecimento. Para vocês verem que isso é verdade, que o sol provoca esse chamado fotoenvelhecimento, aqui nós temos uma foto de duas irmãs gêmeas. Então, você olhando a foto, você vê que são duas pessoas de idade. Então, elas têm o chamado envelhecimento natural, né, de uma pessoa mais envelhecida, rugas aparecendo, né? É o envelhecimento chamado intrínseco, tem a ver com a idade. Mas esta aqui tem, além do envelhecimento natural, do envelhecimento intrínseco, ela tem o chamado extrínseco, que é o fotoenvelhecimento, ou seja, sempre pegou o sol, e aí ela tem a soma do envelhecimento intrínseco, natural, com mais a soma do envelhecimento acelerado provocado pelo sol. E aí dá para você ver a diferença entre um rosto e outro de duas irmãs gêmeas. A gente tem que ter um cuidado na hora de aplicar o fotoprotetor, tem que se aplicar de forma correta. Aqui eu botei alguns exemplos de formas incorretas de se usar o protetor. Por exemplo, passou até onde a mão alcançou, né, nas costas. Não pediu ajuda para uma pessoa passar nas costas todas, então ficou, olha, com a mancha no local onde não aplicou filtro. E esse aqui não aplicou nada, né? Então, a pele toda queimada das costas, isso aqui vai soltar essa pele toda, né? Vai descamar, porque você queimou a sua pele. E até essa foto engraçada aqui, que ele pegou sol com óculos, né? Tava de óculos, então onde a lente protegeu, ficou com o rosto mais claro. E o resto queimou todo, né? Então, tem que ter um cuidado especial na hora de usar o fotoprotetor. Passar em áreas que peguem mais sol, como o rosto, as costas, na parte superior aqui do ombro, porque vai queimar com mais intensidade nessas áreas, porque está mais exposta ao sol. Então, além de a gente ter um cuidado em aplicar o filtro em todas as áreas que vão ficar expostas ao sol, a gente também tem que ter um cuidado com relação à quantidade que você vai aplicar. Por quê? Porque o fotoprotetor, ele tem no rótulo um valor, né? FPS 10, 20, 30, 40, por aí em diante. E aquele valor que está constando no rótulo foi obtido a partir de um ensaio que foi feito com voluntários, aplicando-se uma quantidade específica de filtro, 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. Então, se você quiser ter aquela proteção que está no rótulo, 10, 20, 30, 40, 50, você vai ter que utilizar na mesma quantidade que foi feita no teste, 2 miligramas por centímetro quadrado. A gente sabe que o corpo humano tem em torno de 2 metros quadrados de pele, então se eu precisar passar no corpo todo, eu vou precisar de 40 ml a cada aplicação. Se eu ficar na praia o dia todo, 6 horas de praia, significa que eu vou ter que aproximadamente consumir um frasco de fotoprotetor. O que as pessoas não usam, né? A gente sabe muito bem que as pessoas... Esse é um produto que não é tão barato assim, um produto que tem um custo mais alto, então todo mundo economiza na hora de aplicar e acaba não utilizando nem metade daquele valor ali. E aí você não vai ter a proteção que está constando do rótulo.
Segundo o FDA, como a gente já disse, a quantidade de fotoprotetor necessária para garantir a proteção confiável é 2 miligramas de fotoprotetor para cada centímetro de pele. E o que se tem observado? Que os indivíduos aplicam 0,7 miligramas por centímetro quadrado, ou seja, apenas 30% da quantidade mínima necessária. Então, você, quando está usando um fotoprotetor, o valor 30 ou 40, na verdade, você não está tendo aquela proteção ali daquele valor, porque você, na maioria das vezes, não aplica a quantidade que é recomendada. Uma regrinha que é fácil para a gente ter uma ideia do volume, né? Porque ninguém vai levar uma balança para a praia para ficar pesando se está aplicando a quantidade correta. Mas em termos de volume, todo mundo tem na cabeça o quanto é que é um volume de uma colher de chá, né? Se você botar a mão em conchinha, é o fundinho aqui da mão em concha. Então, para a cabeça, rosto, pescoço, uma colher de chá. Frente e a parte de trás do dorso, 2 colheres de chá. Para cada braço, né, 1 colher de chá. Para cada perna e coxa, 2 colheres de chá. É só para você ter uma noção do quanto que seria de quantidade de produto a ser aplicado, para que você fique dentro daquela taxa lá de 2 miligramas por centímetro quadrado. Tem algumas dicas que são fundamentais para a proteção. Primeiro, não se expor ao sol em horários próximos ao meio-dia. Então, o banho de sol é até as 10 horas da manhã ou após as 3 horas da tarde, que é quando aquela incidência da radiação UVB diminui. Então, até as 10 ainda é possível, depois das 3 também é possível. Agora, eu tenho durante esse tempo todo do dia UVA. Então, com relação a fotoenvelhecimento, eu vou ter o tempo todo, mas pelo menos não vou ter a queimadura, né? Depois, procure se manter em locais sombreados, se for possível, não ficar ao sol direto, procurar uma sombra. Usar roupas para proteger o corpo, vou mostrar alguns exemplos mais à frente, de roupas com protetor UVA, né? Tá se usando muito em crianças, para as crianças poderem brincar na praia, sem ter que ficar reaplicando o filtro com frequência. Usar chapéu para proteger os olhos, o pescoço ou o rosto. Usar óculos escuros, lembrando de boa qualidade. As lentes tem que ter lentes que filtram a radiação ultravioleta, senão não adianta nada. Usar adequadamente protetores com pelo menos fator 15, né? O ideal é que seja um pouco maior, e reaplicar a cada 2 horas. E evitar o chamado bronzeamento artificial, aquele feito em câmeras, né? Feito em spas, em estéticas. Isso agora acho que está até proibido essa utilização, porque a gente já se viu que ele propicia o aparecimento do câncer de pele. E lógico, redobrar os cuidados com crianças, né? Bebês e crianças. Tem que se ter um cuidado muito maior, porque além do efeito do sol, tem o efeito do calor, que provoca desidratação, né? E aumento da temperatura do corpo. Então, nós temos que utilizar filtros solares, né? Sem isso, não dá para ir para o sol. E a classificação dos filtros solares se dá da seguinte forma. Filtros químicos, que são produtos que absorvem a radiação UVA ou UVB, ou os dois. Tem alguns filtros agora que são chamados filtros amplos, que absorvem UVA e UVB. Ou filtros físicos, que na verdade não absorvem. Eles têm mais a intensidade de refletir. Alguns até absorvem um pouco da radiação, mas a função deles, principalmente, é refletindo a radiação UV incidente da pele. Exemplo, óxido de zinco e dióxido de titânio, né, que são bem conhecidos. Com relação aos filtros químicos, a classe dos benzoatos, salicilatos, cinamatos, benzofenonas, que são todos eles filtros UVA, né, antranilatos e por aí em diante. Então, existe um mercado, tem uma faixa muito grande de filtros disponíveis para serem utilizados. O que tem que se preocupar com relação à segurança? São produtos químicos, né? Não são produtos inócuos. Então, em alguns casos, pode provocar irritação e sensibilização. Alguns filtros têm uma capacidade de permear na pele, então a gente tem que ter um cuidado com o tipo de veículo que ele está sendo colocado para não aumentar essa permeação. Ele tem que ficar na pele e não ser absorvido, porque o efeito dele é na superfície da pele. E ainda, medida da eficácia desse filtro solar depois que a formulação é preparada. Então, avaliar o FPS desse produto. Principalmente,
formulando produtos com alto FPS e, de preferência, com baixa concentração de filtro solar, para você diminuir a irritabilidade, a sensibilização e a permeação. Quanto menos produto tiver, menos esses inconvenientes vão ocorrer. Aqui é mostrando um desenho, para vocês terem uma ideia que uma formulação de um fotoprotetor não é uma formulação muito simples, né? Requer que você utilize vários tipos de produtos para que você possa potencializar o efeito do filtro, o efeito da formação de filmes, emulsificantes para dispersar os emolientes que normalmente entram na formulação para proteger a pele também da desidratação, filtros UVA, filtros UVB ou filtros de amplos aspectos, filtros químicos, filtros físicos, que às vezes, muitas vezes requer o uso de algum agente suspensor para que aquele filtro não precipite dentro da embalagem. Então, não é uma formulação simples. Para você fazer um protetor solar eficiente, você tem que fazer um estudo bem aprofundado daquela formulação para formular um produto adequado. Nessa tabela aqui, eu coloquei a lista dos filtros mais utilizados, não só no Brasil e no exterior. Então, aqui nós temos a coluna onde eles são aprovados, aqui é nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá e no Mercosul, onde o Brasil se encontra. Se a gente olhar a coluna do Mercosul, ela é bem mais ampla do que as outras. Por quê? Porque aqui eles estão abrangendo filtros que são aprovados em diferentes países, para que, se você for fabricar para exportar, esse filtro pode ser colocado no produto. Então, a coluna é maior por causa disso. Engloba os filtros que são aprovados em outros países. Bom, nós temos que ter filtros, como eu falei, eficientes. Então, é muito comum atualmente a gente colocar produtos encapsulados dentro de sistemas, né? Aí nós estamos já falando de nanobiotecnologia, para permitir que esse filtro seja mais eficiente, fique mais tempo retido na pele, tenha uma capacidade de formar um filme mais homogêneo sobre essa pele, que não se degrade com facilidade, que não permeie. Então, tudo isso pode ser dado pela utilização de um nanosistema dentro de um fotoprotetor. Então, esses nanosistemas podem aumentar a fotoestabilidade do filtro solar, aumentar a sua retenção na pele, evitando, então, a permeação cutânea, aumentando, então, o seu fator de proteção solar e o seu espectro de proteção, melhoria do sensorial do produto, que às vezes alguns filtros são oleosos, e quando você encapsula, você diminui essa característica oleosa do produto, essa sensação de pegajosidade quando você aplica na pele. Então, o nanosistema também melhora o sensorial do produto, mascarando, então, aquela característica de oleosidade e muitas vezes até o odor também, se algum filtro tiver algum odor mais desagradável. Então, os nanosistemas mais utilizados em fotoproteção estão listados aqui. Na forma de nanopartículas, lipídicas, poliméricas, inorgânicos, como é o caso dos filtros físicos, dióxido de titânio e óxido de zinco, são nanopartículas, né, inorgânicas colocadas em fotoprotetor para dar uma proteção por bloqueio da radiação, por reflexão dessa radiação. E eles são na forma nanométrica para quê? Para não dar aquele aspecto esbranquiçado quando você passa. Antigamente, quando não havia ainda dióxido de titânio e óxido de zinco na forma nanoparticulada, era um produto que era mais granuloso, né, tá, partículas maiores, e você colocava num creme, né, ou num gel, numa suspensão, quando você aplicava na pele, você ficava todo branco, porque aquela partícula é tão grande que você, a olho nu, visualiza o branqueamento, né, da partícula. A partir do momento que você transforma ela numa nanopartícula, eu consigo colocar num creme, no veículo que você vai utilizar, e quando eu espalho sobre a pele, a partícula é tão pequena que você já não percebe mais aquele branqueamento. Então, isso permite agora utilizar filtros físicos para aplicar no corpo todo, sem que você fique parecendo um fantasma, né? Outros tipos de nanosistemas também são utilizados, como os lipossomas, as ciclodestrinas, nanoemulsões e niosomas. Uma outra coisa também dentro de novos conceitos em fotoproteção
é a chamada fotoproteção oral, que temos que chamar a atenção aqui que não é cosmético. Então, se é um produto que eu vou ingerir, então já não é mais cosmético. Cosmético não é para você ingerir. Cosmético só pode ser aplicado sobre a pele ou em algumas mucosas, né? Então, mas existe essa fotoproteção oral, que é uma maneira de você também melhorar a resistência da sua pele frente à radiação. Aqui um exemplo é o Polypodium leucotomos, que é um extrato de uma planta da família das samambaias e que tem propriedades antioxidantes e fotoimunoprotetoras. Então, quando você administra isso de forma oral, esse material vai para a pele depois, e quando você se expor à radiação, a sua pele vai ter vai produzir radicais livres com menos intensidade. Então, menos formação de eritema também e de degradações provocadas por essa radiação. Então, é uma forma de você ganhar uma resistência maior ao sol. Outros exemplos de produtos que podem ser colocados em produtos para ingerir, o chá verde, né, que é rico em polifenóis, com propriedades antioxidantes. Então, de uma maneira geral, preparações que tenham produtos antioxidantes são produtos que podem melhorar a proteção, tanto para aplicar na pele, quanto, aqui no caso, fazer a ingestão. Cacau em pó, né? O cacau brasileiro é rico em polifenóis, com propriedades também antioxidantes, então é uma boa proposta para a gente comer chocolate, né? Uma boa desculpa para a gente comer chocolate. Vai se proteger do sol. Os carotenoides, de uma maneira geral, a vitamina A, né? É rica também em produtos antioxidantes. Então, uma dieta rica em carotenoides, principalmente alimentos como cenoura, tomate, goiaba, né? Ou cápsulas de beta-caroteno, né? Tudo isso pode diminuir a incidência do aparecimento de radicais livres na sua pele. Tecidos com fotoproteção, né? Como eu tinha falado, principalmente agora está aparecendo roupas para as crianças, para que as crianças possam ficar brincando mais tempo ao sol, sem ter os riscos de queimadura, né? Então, os tecidos, o tecido comum deixa passar a radiação, a maioria deles deixa. O algodão é uma exceção, que ele tem um bloqueio da passagem da radiação e consegue proteger, consegue absorver uma parte da radiação. Mas os tecidos que tem atualmente no mercado, que são mistos, né, tecidos sintéticos, ele na maioria deixa passar a radiação, então vai atingir a pele. Mas existe a possibilidade de você colocar na fibra do tecido um protetor solar. Então, na fabricação da fibra do tecido é colocado um fotoprotetor. Então, a partir do momento que eu visto aquela roupa e vou para o sol, essa roupa vai me proteger contra a intensidade dessa radiação. Então, já existe propaganda, se vocês entrarem na internet, de tecidos dando essa característica de proteção solar. Esse tecido, algumas indústrias, né, são com poliamida, produzem essas fibras com poliamida e mais dióxido de titânio, que é um filtro físico, né? Um exemplo, a Rod Solvay, que desenvolve isso, e a empresa que fabrica o tecido, um exemplo é a Santa Constância. E essas roupas têm um valor de proteção, que é chamado FPU, né? Que é o ultravioleta, fator de proteção ultravioleta para roupas, né? É o FPU. E isso, lógico, esse dióxido de titânio que está preso na fibra, com o tempo de várias lavagens, isso vai se soltando. Então, eles dizem que resiste a 40, 50 lavagens, depois vai perdendo aquele efeito de fotoproteção. Bom, em termos de legislação brasileira, o que nós temos a respeito de fotoproteção? Se alguém vai produzir um fotoprotetor para comercializar, ele tem que seguir as normas que a Anvisa determina para isso. Então, nós temos a RDC 69, que trata da lista de filtros solares, né, filtros ultravioleta permitidos. Então, só pode ser colocado no produto os filtros que estão ali naquela lista, com as concentrações máximas também determinadas ali. Não pode ser utilizado acima daquela concentração. E ainda, para fins de registro, a determinação do fator de proteção solar e da resistência à água, só é aceito o ensaio em vivo em humanos. É esse o ensaio que tem que ser requerido para colocar aquele valor, aquele número de FPS na rotulagem do produto.
Então, essa metodologia consta do Regulamento Técnico de Fotoprotetores RDC 30, que é de 2012, onde fala lá que a determinação do fator de proteção solar só pode ser realizada unicamente por método in vivo, aplicando metodologias referenciadas e reconhecidas internacionalmente. Então, as mais conhecidas é a do FDA e da Colipa. E que também agora o produto que vai para o mercado com valor de FPS tem que ser no mínimo FPS 6. Antes podia ter valores menores, mas a partir dessa resolução, o FPS mínimo que um produto pode ter é 6. E a proteção UVA, né, tem que ser no mínimo 1/3 do valor do FPS declarado na rotulagem para o UVB. Então, o UVA, 1/3 do valor do UVB. Essa determinação do FPS em vivo é feita em voluntários, né, utilizando um equipamento que simula o sol, né. Tem que ter no mínimo 10 voluntários, pelo método da Colipa são 10, pelo método do FDA são 20. Então, nós temos que ter voluntários onde vai se aplicar uma radiação para se ver o tempo de formação de eritema, com filtro e sem filtro. E a partir daí você vai fazer o cálculo do FPS que aquele produto vai te dar. A área utilizada é a área das costas, porque é uma área ampla, então que dá para você trabalhar com mais tranquilidade, aplicando inclusive mais de um produto naquele voluntário para fazer a avaliação do FPS. Então, esse fator de proteção solar, né, o FPS, na verdade, é a dose mínima eritematosa na pele protegida dividida pela dose mínima eritematosa na pele não protegida. Ou seja, é o tempo que levou para aparecer o eritema na pele, sem filtro e com filtro, né? Então, é isso aí, esse valor é que vai ser colocado ali na fórmula para você fazer a continha do valor do FPS. Esse DEM ali quer dizer a dose eritematógena mínima, ou seja, a quantidade de energia requerida para produzir a primeira reação de eritema perceptível, não é a queimadura. Eritema, nesse ensaio aqui, é um leve avermelhamento na pele, mostrando que a irradiação está começando a provocar alterações naquela pele. Aqui tem mostrando o ensaio do FDA, que é um dos mais conhecidos, 20 voluntários, e aí tem que ser, lógico, voluntário de pele clara, porque se eu vou visualizar o eritema, então tem que ser fototipo 1, 2 e 3 para o ensaio. Usar uma lâmpada artificial, aquele aparelho que estava aparecendo nos slides anteriores. É uma lâmpada artificial, porque você não pode usar isso no sol, né, porque seria variações muito grandes de intensidade de radiação, de um dia para o outro. A quantidade aplicada, aquela que a gente já viu, 2 mg por centímetro quadrado, e sempre comparando com um padrão de filtro já conhecido, cujo FPS a gente já conhece. Tá? Um deles é o salicilado de homomentila 8%, que dá FPS 4.2. Existem outros padrões que são utilizados, esse aqui é um exemplo de um. Os fototipos, só para vocês terem uma ideia, fototipo 1, 2 e 3 são esses três daqui, pele bem clara. A partir do momento que aquela pele começa a ficar um pouco mais escura, você já não consegue ver aquele primeiro eritema que aparece para que você possa determinar o FPS. Então, só pode ser com o voluntário quem tem fototipo 1, 2 e 3. Bem, então para registro eu faço o método em vivo, para me poder rotular o produto dizendo qual é o FPS que ele vai me dar. Mas como ensaio de rotina, na linha de produção, em que você quer ter uma certeza que a cada lote o produto está saindo com o mesmo grau de proteção, eu tenho que fazer outro ensaio, não vou fazer um método em vivo, né, que é muito demorado, é muito caro, então eu vou utilizar um equipamento que me mostra o FPS chamado in vitro daquele produto. Um exemplo é esse equipamento aqui, que chama LabSphere, que nada mais é do que um aparelho de ultravioleta, mas que tem na sua estrutura a chamada esfera de integração, que faz o quê? Ele permite que você faça a leitura tanto de absorção quanto de reflectância num filme, diferente dos ultravioletas que você usa aquela cubeta, né, com líquido onde você bota a cubeta. Aqui ele lê na superfície, num filme que é colocado dentro do aparelho.
Então você usa essas plaquinhas de material que não absorve no ultravioleta e espalha o produto aqui em cima, e essas placas são colocadas aqui e o aparelho já me dá o gráfico e me faz o cálculo do FPS in vitro. Já tem um programinho, um software lá dentro, que já faz o cálculo de quanto aquele produto vai dar de FPS, inclusive também com relação ao UVB e UVA. Então ele já me diz qual é a relação UVA e UVB e o FPS que aquele produto vai ter. Esse slide que eu estou mostrando aqui para vocês foi um trabalho que eu vi bem interessante, em que as pessoas analisaram os hábitos de uso de protetor solar. Então, eles fizeram uma entrevista com uma quantidade grande de pessoas e foram observar se as pessoas estavam realmente utilizando o fotoprotetor. E aí apareceram umas respostas bem interessantes. Por exemplo, as mulheres usam mais do que os homens. As mulheres, quem respondeu o questionário, 65% diz que tem o hábito de usar regularmente, e em termos de homens, 35% só que utilizam. Os homens não têm muita paciência de ficar passando fotoprotetor quando vai para o sol. E com relação à proteção da pele e proteção labial, as respostas também foram diferentes para homens e mulheres. As mulheres utilizam protetor labial, aqui ó, nessa cor mais escura, elas utilizam mais intensamente do que os homens. Os homens não têm essa tendência de usar protetor labial quando vai à praia ou quando se expõe ao sol. E com relação ao protetor solar de uma maneira geral, também as mulheres, como a gente já tinha visto aqui em cima, as mulheres usam mais do que os homens. Existem novos conceitos em protetores solares, quer dizer, protetores diferentes do que a gente costuma ver, do tradicional. Então, esse aqui é um exemplo, um produto na forma de bastão, e ele é resistente à água salgada. Então, para quem vai à praia, que vai entrar na água, que o produto pode sair, então ele é um produto que tem um polímero que permite uma resistência à água salgada. Então, pode entrar na água e que ele não vai sair na água. Você não precisa ficar reaplicando assim a cada vez que entrar na água. Então, é um produto interessante na forma de bastão. Aqui é um outro produto também interessante. Ele é anti-areia. Porque é muito comum quando você passa o protetor solar, que normalmente é mais comum a gente ver creme, né, loção cremosa, ou gel. Fica às vezes um aspecto meio pegajoso na pele e a areia cola, né? E se você se encosta na areia que fica colado. Esse produto aqui, ele é dito anti-areia porque quando você aplica esse produto, fica um efeito de uma sensação seca na pele, não fica pegajosa. Então a areia não agarra. Então é muito interessante para quem acha que tem esse incômodo, né, da areia ficar colando no corpo. Esse aqui é para atletas, então é um produto anti-derrapagem, porque se você aplica o fotoprotetor e depois vai fazer algum esporte, né, um esporte ao ar livre, e você acaba se escorregando da superfície do objeto que você está segurando, por exemplo, uma raquete de tênis, né, então que vai fazer com que aquele produto escorregue da sua mão. Esse aqui tem esse efeito de não escorregar. Também é resistente à água e ao suor. Então é bem interessante para quem vai praticar um esporte ao ar livre. Produtos pós-sol são muito interessantes de utilizar porque a pele realmente desidrata. A partir do momento que você pega sol, a pele fica desidratada. Sempre fica um pouco irritada, né? Após a exposição solar, mesmo você usando um fator de proteção alto, às vezes a pele fica um pouco irritada, um pouco aquecida o local. Então, produtos para dar uma sensação de frescor, de suavidade, né, de melhorar o aspecto daquela pele, de hidratar. Então, essa é a proposta dos produtos pós-sol. Refrescam, suavizam a pele, diminuem a ardência e a vermelhidão. E existem também agora os chamados produtos multifuncionais, né? Os BB Creams, CC Creams, DD Creams, para a utilização do fotoprotetor e, além disso, para fazer tratamento da pele, principalmente anti-envelhecimento. Então, a gente tem os BB Creams, Built Balm, que se você ver aqui a intensidade, a amplitude da ação que ele provoca na pele, todos eles, tanto o BB Cream, CC Cream e o DD Cream, começa com fotoproteção. Então, é um fotoprotetor amplo, de amplo aspecto,
Todos eles têm um pigmento, então tem cor para você aplicar como uma maquiagem, uma base. Então você não vai ficar com aspecto esbranquiçado nenhum. Então você, ao invés de usar a sua base de manhã na maquiagem, você já usa esse produto, já tem o fotoprotetor e ao mesmo tempo a base para você fazer a maquiagem do rosto. Melhora a textura da pele, diminui rugas, hidrata. Então todos eles têm essa proposta de, ao mesmo tempo que está dando fotoproteção, está tratando a pele contra os efeitos dessa radiação, os possíveis processos de envelhecimento que essa pele possa vir a ter. A gente sabe que é benéfico o banho de sol, né? Tanto que o médico recomenda para crianças e para idosos. Banho de sol é muito importante para fortalecer os ossos. As crianças, porque os ossos estão em formação, e os idosos que começam a perder cálcio, né? Com a osteoporose. E aí você tem que repor isso pegando sol, porque o sol vai estimular a síntese da vitamina D, que é uma vitamina importante para a absorção do cálcio no corpo, para fortalecer os ossos. E também o sol, né? Banho de sol melhora a disposição, melhora o humor. Então é muito bom você pegar sol. Tem pessoas que ficam deprimidas quando não pegam sol. Então é benéfico o banho de sol, desde que você não fique em horários inadequados e não use um fotoprotetor se a intensidade do sol estiver muito alta. Existem algumas doenças associadas à deficiência de vitamina D, né? Ali está mostrando algumas. As principais são a de perda de cálcio, como a osteoporose, né? Depressão também associada a isso. Então, é muito bom a gente tomar sol para gerar vitamina D, para combater várias dessas patologias. Então, como se diz, a vitamina D é um nutriente que vem do sol, porque o sol estimula a produção dessa vitamina. Se você não vai para o sol, você necessita ainda da vitamina, porque ela é essencial para o equilíbrio de diversos órgãos, para a absorção de cálcio de fósforo, que vai fortificar dentes, músculos, ossos de uma maneira geral, né? Auxilia na prevenção da osteoporose. Você pode ingerir também alimentos, né, ricos em vitamina D. Peixes de algas frias, água fria, salmão, atum, sardinha e alimentos como queijo, fígado, cogumelos são ricos em vitamina D. Mas o melhor é que você faça o seu banho de sol no horário adequado. E qual é a hora melhor para você pegar sol? Antes das 10 da manhã e depois das 3 da tarde. Esse é o melhor horário. Por quê? Porque nesse horário eu não tenho UVB, que é o que provoca a queimadura, né? E a maior intensidade de formação de câncer de pele. Então, nesses horários, eu posso pegar sol, né? No caso, para formar vitamina D, em torno de 20 minutos, se você pegar sol uns 20 minutos só, você já está estimulando a formação de vitamina D. E se você for pegar em horários acima de 10 horas e antes das 3 da tarde, tem que usar um fotoprotetor. Não pode ir para o sol sem uma proteção. Usar, inclusive, outros tipos de proteção, como a gente já viu, chapéu, óculos ou roupa, né, que proteja da radiação, para que você não tenha os malefícios da exposição a essa radiação. Se você estiver na praia e estiver em dúvida se o horário ainda está adequado ou não para ficar no sol, é só ficar de costas para o sol e olhar a sua sombra. Então, se a hora em que a sua sombra é maior do que você, então tá bom. Você ainda pode ficar no sol. Se a sua sombra for menor do que você, significa que o sol está muito alto, né? Está subindo, está indo para a parte mais alta, e a radiação está incidindo mais intensamente sobre você. Então, esse simples teste de ficar de costas para o sol e olhar a sombra, já dá para você ver. Se você não tiver relógio, né? Se tiver um relógio, você vai ver logo que o horário não é adequado. Mas se não estiver com relógio, é só fazer isso que você já vai ter uma ideia se o horário está adequado ou não. Nunca esquecer de não se expor intensamente em horários críticos, né? De 12 até 4 horas da tarde ou 3 horas da tarde. Usar sempre roupas claras que refletem mais a radiação, né? Ou roupas brancas. Usar óculos, chapéu, fotoproteção. Então, tudo isso é importante. Quando for para a praia, não posso esquecer
desses itens que são importantes para a proteção. Como se diz, mude de atitude, porque você não pode mudar de pele. Depois que a sua pele começa com um envelhecimento acelerado provocado pelo sol, não dá para eu trocar de pele. Então, o que tem que mudar é a maneira de me expor ao sol, né? Se protegendo dos efeitos nocivos da radiação e tendo só os efeitos benéficos que essa radiação pode trazer. Nós temos um projeto de extensão na Faculdade de Farmácia, que funciona na farmácia universitária, que chama-se Fotoeducação, Câncer de Pele, Como Evitar. Então, é um projeto de extensão porque, na verdade, são campanhas que a gente faz levando para as escolas ou instituições de ensino, ou como universidade também, nós tivemos na UESO, né? Levando informações tanto a nível de infantil, isso aqui é o prospecto para crianças, em que nós temos um apoio do pessoal de Belas Artes, fazendo todo esse desenho, né, mais interessante para crianças. Então, estão todas as informações na forma de quadrinhos, né, que fica mais fácil para a criança entender. E o de adulto, que é esse do lado de cá, onde você tem mais especificado o texto, né, falando com mais detalhes, com uma linguagem, né, um pouco mais sofisticada do que a das crianças. E nessas campanhas a gente explica o que acontece, dá palestras, a gente leva material, né, ilustrativo para eles verem. E nós estamos atualmente, por causa da pandemia, estamos fazendo isso na forma, né, online, utilizando o Instagram do Recado Farmacêutico. Então, lá dentro, toda semana, tem uma informação nova sobre fotoproteção, câncer de pele, como evitar. Agora, em dezembro, nós estamos fazendo a campanha do Dezembro Laranja, que é dedicado à proteção do câncer de pele provocado por sol. Então, vai ser a mensagem dessa primeira semana agora de dezembro. Foi, né, a campanha de proteção ao sol. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma informação que vocês talvez não tenham visto aqui, ou queiram conversar um pouco sobre o assunto, eu estou aqui à disposição de vocês. Então, muito obrigada pela atenção.